No futebol, existe uma lógica que raramente aparece nos relatórios ou nas análises dos scouts. Às vezes, um jogador não é contratado só pelos seus números ao longo da temporada, mas sim pelo impacto direto que causa num confronto. Em outras palavras, pela dor que ele provoca. Certamente veio algum jogador à sua mente que já puniu muito o Furacão e depois vestiu nossa camisa, mas nesse caso é a trajetória de Davi Arturo Ferreira, um dos maiores estrangeiros que vestiram a camisa do Atlético. Antes de virar ídolo do Furacão, o meia colombiano foi algoz em 2 Libertadores. Em 2002, o recém-coroado campeão brasileiro chegou à Copa Libertadores da América cercado de expectativas, mas a campanha terminou de forma precoce e vexatória. O Atlético chegou à última rodada precisando vencer para sonhar com uma combinação de resultados que poderia dar a classificação. Mas o adversário era o líder do grupo, o América de Cali, que dentro do seu estádio aplicou um sonoro 5-0 no campeão brasileiro, que fez sua pior campanha da história em competições da Conmebol naquele ano. No centro daquela atuação dominante, um baixinho se destacava não apenas pela técnica, mas pela forma que controlava o jogo. Naquele momento, Ferreira já era um nome relevante no futebol colombiano. Peça importante da geração vitoriosa do América de Cali, que acumulava títulos nacionais entre 99 e 2001 e fez parte do ciclo da seleção colombiana que conquistou a Copa América. Ferreira foi acumulando boas atuações também na Libertadores de 2003, quando chamou a atenção do River Plate, também no confronto direto, mas foi em 2005 que novamente os caminhos voltaram a se cruzar. E mais uma vez ele foi decisivo contra o Atlético. Participou de todos os gols da vitória do América sobre o Furacão e chamou ainda mais a atenção de dirigentes e da comissão técnica. Jogar contra colombiano, a gente vem alertando aqui desde o começo. Se não se preparar bem contra colombiano, vai ter problema. Especial o América. E o América, né? Que jogada fez ali pela esquerda, hein? Jogada forte do Jean Carlos, cartão amarelo pra ele, inclusive. Fora da área, tá? Foi. Pela posição. E olha a posição do árbitro, ó. O lado de Sapa é muito bom. Aí, Ferreira de cabeça. Ele só tá meio gordinho, né? Tá bem disciplinarmente. O Ferreira cobrou a falta. O Mina fez o gol ali de cabeça. O toque foi do Mina de cabeça, 1-0. Aos 44 do primeiro tempo. Olha a facilidade, a inversão de jogo, olha ali. O Salachap limpa o goleiro. O goleiro golaço também. Golaço. Olha lá como que faz. O Ferreira que tocou de cabeça essa bola pro Salazar. Um passe difícil. O zagueiro perdeu o tempo da bola, quando foi olhar já era. Na verdade era o Cocito fazendo a cobertura do Balói que estava atacando. Denis Marques, rapaz, Denis Marques está envolvido numa grande discussão agora. Jogou ontem provavelmente porque o Atlético ainda não recebeu a punição oficial da FIFA. Mas o Denis Marques está punido, toda aquela celeuma lá do ano passado. Enfim, chegou a um ponto de definição que eu já explico para vocês na sequência. E aí, na cobrança de falta, foi o Roberto Carlos que colombiano. O Marinho fez o gol de falta. E aí, por pouco o América não fazendo mais um gol, pressão total do América, né? Diego faz essa grande defesa, mas no rebote ele não consegue evitar o gol do Ferreira. 2 vezes o Ferreira tentou. Diego, que defesa, hein? Borba Filho foi responsável pelo aval para a contratação por cerca de 400 mil euros, aproximadamente 1,2 milhão de reais, valores da época, vencendo concorrência que vinham até de times europeus. Ferreira foi anunciado no Atlético com o Furacão classificado para as quartas de final da Libertadores. O jogador não poderia atuar naquela edição, pois já tinha defendido outra equipe, mas seria peça importante no Brasileirão, onde o Atlético era o lanterna, com 6 derrotas e 3 empates em 9 jogos. Ferreira não estrearia de imediato, passou por um processo de adaptação e condicionamento físico, além de precisar esperar a liberação da CBF até o dia da estreia. No fim de semana que o Furacão havia garantido vaga para a grande final da Libertadores, entrou em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra em uma partida contra o Brasiliense no Brasileirão. E o estreante Ferreira, número 10, colombiano, que veio do América de Cali. Teve boa participação também na primeira vitória do Atlético naquele Brasileirão. No famoso Atletiba das Tubulares, tabelou com o Rodriguinho, que encontrou Evandro para marcar o gol da primeira vitória do Atlético no campeonato. Alternando entre titularidade e reserva, hora de Fabrício, hora de Evandro, em alguns momentos entrando até no lugar de Lima, Ferreira voltou a ser importante na vitória sobre o Cruzeiro naquele jogaço na Baixada. O 5-4, em que Schumacher foi herói com hat-trick de Finazzi, ele sofreu o pênalti logo no início da partida. O ponto
de virada vem em agosto contra o São Paulo. Naquele jogo, Ferreira marcou 2 gols e teve uma atuação determinante para a vitória atleticana. Com a lesão de Fabrício, então dono da posição, o desempenho marcou uma mudança de status. A partir dali, o colombiano conquistava uma sequência na titularidade do Furacão. Autorizou Wagner Tardelli, Souza, passou por todo mundo, olha só essa chegada, tocou pra rede, é gol! Christian pro São Paulo! Artilheiro é isso, matador é isso, bola pro fundo da rede, Christian 1 pro São Paulo, 0 pro Atlético. Jean Carlos pra cobrança. Levantou, olha essa cabeçada, gol! Tá aí o garoto, Alan Bahia, camisa 7. Olha o Jean Carlos, foi pra cima, cortou, é de Carlos, ficou no chão, o Alan Bahia, tá marcado pênalti. Vai pra cobrança, pode balançar. Ferreira, balançou, gol! Ferreira pro Atlético! Boa bola, agora pro Ferreira, bateu! Gol! Camisa 11 pro Atlético. E aí vem o Atlético de novo com o Jean Carlos. Penetrou na área, o lance é bom, bateu! Gol do Atlético! Jean Carlos, veja a jogada do garoto. Vieram gols em jogos consecutivos, participações decisivas e uma média ofensiva superior ao dos principais nomes do elenco. Em pouco tempo, tornou-se vice-artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com números expressivos para um jogador de meio campo. O impacto do baixinho ultrapassou as fronteiras. A imprensa colombiana passou a destacar suas atuações, classificando como peça fundamental do desempenho do Atlético, e o reconhecimento abriu novamente as portas da seleção, onde ele voltou a ser convocado. Depois de ser eleito o melhor jogador de 2005 pela torcida do Atlético, Ferreira teve em 2006 a responsabilidade de carregar a meia cancha nas costas. Sem grandes nomes para o setor, foi a principal aposta dos treinadores para organizar o jogo ofensivo. Quando teve um parceiro criativo como Valber, Evandro, Fabrício ou até o William, rendeu o esperado, mas isolado teve dificuldades de articular. Na temporada, disputou 60 partidas e marcou 13 gols, 3 no Paranaense, 1 na Copa do Brasil, 7 no Brasileirão e 2 na Sul-Americana. A Sul-Americana é onde o Atlético teve mais destaque. Ele marcou tanto na estreia contra o Paraná Clube quanto na eliminação diante do Pachuca. Foi bem importante nessa competição, embora quem mais tenha brilhado tenha sido Marcos Aurélio, ainda assim sua regularidade chamava atenção. Na virada de 2006 para 2007, durante as férias na Colômbia, Ferreira falava sobre dar um passo na carreira rumo ao futebol europeu. Em destaque no Atlético e frequentemente lembrado na seleção, ele acabou não recebendo propostas concretas e renovou com o clube em maio de 2007. Nesse ano, Ferreira fez menos jogos pelo Furacão por conta das constantes convocações para a seleção, mas ainda assim terminou a temporada com 5 gols e 10 assistências. A identificação com a torcida era total. Ele não era apenas eficiente tecnicamente, ele demonstrava muita entrega, intensidade e personalidade que consolidou sua imagem como um dos grandes ídolos do período. Michel dominou, fez o levantamento, saiu, segurou isso, o toque do Ferreira! Gol! Do Atlético! Apenas 1,66 m. O cruzamento do Michel, a falha do Silvio Luiz. E o Ferreira faz o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Subiu, na dividida tocou e foi pro abraço Ferreira, número 11. 1 para o Atlético, 0 para o Vasco aos 44 minutos. Talvez o jogador mais importante do time da temporada faz o primeiro gol dele e vai cheio de moral para enfrentar o Brasil no próximo domingo lá em Bogotá, na Colômbia. Aqui apita Alício Pena Júnior.
Fim de papo na arena, Ferreira, o colombiano. 1 para o Atlético, 0 para o Vasco. No fim de 2007, o Fluminense sondou o camisa 10 que tinha contrato até dezembro de 2008. A negociação não avançou, mas o interesse de Ferreira na negociação abriu de vez uma janela interna para uma possível saída. Ferreira deixaria sua última grande marca em um Atletiba, abrindo o placar na vitória por 2-0 no Couto Pereira. As cores preferidas, a imaginação liberada, mostrar, gritar, cantar. Depois de quase um ano, as torcidas se encontraram. Dia esperado com festa e também com paixão pela camisa rubro-negra ou alviverde, paixão que parecia ainda mais forte pela rivalidade em jogo. E quando eles se enfrentam, cada lance é motivo de extremo cuidado, aprendizado para quem está começando. O jovem Renatinho bem que tentou. Enfrentou a forte marcação do Atlético. No primeiro tempo foi assim, o Coritiba esteve melhor. Ricardinho quase chegou lá. Depois optou por orientar o time, deixou para Henrique cobrar. Esse time deu lugar ao Atlético do segundo tempo. Foi o visitante em número menor nas arquibancadas, mas igual no gramado que aparecia mais. E quem apareceu bem foi Ferreira. Fez Atlético 1-0. O torcedor que não acreditava pedia a reação. O técnico Dorival Júnior também. Mas todos viam uma história diferente, que não mudou nem nos acréscimos, quando Clayton saiu no contra-ataque e Alan Bahia fez o segundo. Comemoração de clássico. Sabíamos que era um jogo difícil. Nosso grupo está de parabéns pela vontade. Acho que está maravilhoso. Isso é muito bonito, maravilhoso. Dias depois veio o anúncio do empréstimo ao futebol árabe. A proposta, financeiramente vantajosa, levou à saída inicialmente por 120 dias, com cláusula de compra ao fim do período. O movimento surpreendeu bastante a torcida do Atlético, já que Ferreira era um dos principais nomes daquele time. Era o fim de uma trajetória marcada por técnica, visão de jogo e muito protagonismo. Ao todo, disputou 140 partidas e marcou 36 gols pelo Atlético, tornando-se um dos estrangeiros mais marcantes da história do clube, não apenas por números, mas pelo impacto em campo e pela conexão construída com a torcida. No fim dos 120 dias de empréstimo ao Al-Shabaab, o clube árabe não efetuou a opção de compra e, portanto, o baixinho retornou à Baixada após a sua breve excursão no Oriente. Mas o retorno ao Brasil não teve o mesmo impacto das temporadas anteriores. O Brasileirão do Furacão naquele 2008 foi de fuga contra o rebaixamento, que só veio na última rodada em casa contra o Flamengo, mas Ferreira foi bem discreto durante o ano, com apenas 5 participações para gols, sendo 3 gols e 2 assistências. Embora ainda contribuísse taticamente, Ferreira já não apresentava o mesmo nível de protagonismo. Mesmo assim, vinha sendo titular indiscutível da equipe dirigida por Geninho. Quando questionado por repórter sobre o baixo desempenho do meia, o técnico respondeu que às vezes Ferreira não aparecia para a torcida, mas desempenhava um papel técnico excepcional, cumprindo todas as determinações que lhe eram passadas. Mas havia um desgaste da expectativa que o torcedor tinha sobre ele e a sua entrega dentro de campo. Era o momento de encerrar o ciclo, dessa vez em definitivo. Desde 2006, o Atlético mantinha uma parceria com o FC Dallas dos Estados Unidos. O clube estadunidense buscava aprender um pouco mais de como se faz futebol e usou o Atlético como laboratório, recebendo jogadores emprestados como Ricardinho e André Rocha e realizando amistosos em Curitiba e também no Texas. Para o Atlético era uma expansão da marca tão desejada que não deixou nenhum grande legado além de uma bela camisa. Dessa parceria surgiu o destino para o ídolo do Furacão. Ferreira seguiria sua carreira no FC Dallas dos Estados Unidos. Mais uma vez em condição de empréstimo, mas dessa vez em um ano e com valores revelados, cerca de $750 mil que entraram nos cofres rubro-negros. A saída ocorreu de uma forma menos impactante do que poderia imaginar para um jogador da sua relevância. Mas agora sim, era o fim da era Davi Ferreira no Atlético. Foram mais de 150 jogos com a camisa do Atlético, 39 gols, 9 na temporada de 2005, 13 na de 2006, 12 na de 2007 e 5 na de 2008. Ferreira é considerado ídolo do Atlético não por títulos e números expressivos, mas por algo que a torcida sempre valorizou mais, a raça e a entrega.